Bom dia, meus queridos. E então, já tá virando até um bordão, né? Bom dia, meus queridos. Tô precisando mudar essa frase. Bom dia, gente. E aí, como que passaram de ontem para hoje? Tudo bem com vocês? Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje, como a gente sempre começa em sala de aula, né? Primeira coisa que a gente faz sempre é a correção das atividades que ficou para vocês na última aula. Então vamos lá. Na última aula eu passei para vocês duas atividades. Deixei uma perguntinha, pedi que vocês respondessem no caderno e deixei também algumas atividades do livro para vocês também responderem. Nós vamos começar a corrigir aquela perguntinha que eu deixei para vocês responderem no caderno, ok? Então eu vou ler aqui para vocês a pergunta. Ela estava perguntando o seguinte: se um número é divisível tanto por 2 quanto por 5, será que é possível saber qual é seu algarismo das unidades? Explique. Então vamos lá, vamos entender primeiro, né, o problema. Ele está perguntando o seguinte: se um número é divisível tanto por 2 quanto por 5. Até aqui, vamos analisar até aqui. Se o número é divisível por 2, qual foi a regrinha que eu ensinei para vocês para a gente saber se o número é divisível por 2? Para o número ser divisível por 2, nós aprendemos que ele precisa terminar com um número par. Então, qualquer número que termine com 0, 2, 4, 6, 8 é um número divisível por 2. Aí ele pergunta também sobre ser divisível por 5. Nós aprendemos que um número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 e 5. Então, se está falando que ele é divisível por 2 e por 5, o que vai ter em comum? Nós acabamos de falar que para ser divisível por 2, tem que terminar com números pares, que são 0, 2, 4, 6 e 8. E para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Dessas duas regrinhas, o que tem em comum? O que a gente sabe que tem em comum aí é que um número, para ser divisível tanto por 2 e tanto por 5, ele tem que terminar com o número 0, porque o 0, a gente sabe que é um divisível por 5, e ele também é um número par, então ele também é divisível por 2. Então, quando ele pergunta assim pra gente: é possível saber qual é o seu algarismo das unidades? Unidade, eu já expliquei para vocês, é o último número, né? Então, é possível a gente saber qual é o número que vai ficar lá na última casa? Sim, é 0, porque o 0, ele é divisível por 5, terminando, né? O número terminando em 0 é divisível por 5, e também é um número par. Então, a nossa resposta aí é sim. E a explicação é essa que eu acabei de falar para vocês. Se você tiver escrito alguma forma nesse mesmo sentido do que eu falei aqui agora, a sua resposta está correta, ok? Então, nós vamos falar aqui sim, e a gente vai falar que o algarismo da o algarismo da unidade é o número 0 e colocar essa explicação que eu acabei de falar com vocês. Ok? Eu espero que vocês tenham conseguido entender e acompanhar o meu raciocínio, ok? Agora, nós vamos passar para a atividade do livro. Na atividade do livro, nós vamos começar aí na página 28, nós vamos começar com a questão número 54. Na questão número 54, ele deu aí vários números e pediu para a gente organizar nessa tabela aí, distribuindo eles corretamente, colocando aí quais são os divisíveis por 2, os divisíveis por 5 e os divisíveis por 10. Então, vamos lá.
Como eu disse para vocês, né? Aqui em casa não tem um quadro, mas quem sabe eu não vou providenciar um pra gente, né? Enquanto isso, a gente vai improvisando aqui nessa folhinha de papel que eu peguei aqui. Então, eu fiz aqui a tabelinha. Divisível por 2, divisível por 5 e divisível por 10. Então, nós vamos fazer aqui juntos. O primeiro número que aparece aí é o número 31. Aí, nós vamos pensar. O número 31, ele é divisível por 2? Não, porque o número 31, o último número é 1 e 1 não é par. Ele é divisível por 5? Também não, porque ele não termina nem 0 e nem em 5. Ele é divisível por 10? Também não, porque para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Para facilitar para vocês, eu vou até colocar aqui em cima, aqui, ó, divisível por 10. Vou colocar aqui, ó, terminar em 0. Aqui eu vou colocar, ficou dando para ver aí, né? Aqui eu vou colocar que ele tem que terminar em 0 ou 5. E aqui eu vou colocar que ele tem que terminar em par, né? Que podem ser, esse terminar aqui em par pode ser o número 0, 2, 4 e 6, que são os números pares, né? Então, nós vamos, aí a gente já olhou que o 31 não dá. Então, nós vamos passar agora para o número 48. Opa, desculpinha que aqui ficou faltando aqui. O número 8. Ai, meu Deus, vai dar para vocês entenderem aí? Número 8. Então, vamos lá. Número 48. Aí, eu já acabei de falar aqui para vocês. O número 48 tá terminando com o número 8, que é par. Então, ele é divisível aqui por 2. É divisível por 5? Não. É divisível por 10? Também não, porque não termina em 0. O próximo número é o número 75. 75, número 5, é par, gente? Não. Ele é divisível por 5? Sim, porque o 75 termina em 5. Então, nós vamos colocar aqui o número 75. O próximo número é o 190. 190, olha só, o número 0, ele é par? Sim. Então, nós vamos colocar aqui o número 190. Ele é divisível por 5? Sim, porque o 190 está terminando em 0. Então, nós vamos colocar aqui, olha, o 190. O 190 é divisível por 10? Sim, também, porque ele também termina em 0. Então, aqui, 190. O próximo número é o número 267. Então, tá terminando com o número 7. É par? Não, então não divide por 2. Termina em 0 em 5? Não, então não divide por 5. Termina em 0? Não, então não divide por 10. Próximo número, do 326. 326 termina com o número 6, que é um número par. Então, ele é divisível por 2. 326. Ele vai ser divisível por 5? Não, porque não termina em 0 ou 5. Vai ser divisível por 10? Não, porque não termina com 0. O próximo número, 745. O número 5, que é o último, é par? Não. Aqui, ó, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, o número 745 é divisível por 5. Ele é divisível por 10? Não, porque não termina em 0. E o último número que a gente tem aí
é o 1080. Número 1080 é divisível por 2? Sim, porque o último número é par. Ele é divisível por 5? Sim, porque está terminando em 0. Então, 1080. É divisível por 10? Sim, também, porque está terminando em 0. Então, é isso. E até é bom que por aqui, ó, a gente pode recapitular as três regrinhas, as três dicas que eu expliquei para vocês na aula de hoje.